Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a sua vida nesse dia. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Para isso, me deixe ler um texto bíblico. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós vemos uma oração, um pedido e uma busca intensa no coração de Davi. Esse é um salmo de Davi. E o desejo dele, pelo qual ele busca e ora ao Senhor, é que eu esteja na sua casa. Orar por algo que parece tão simples de se fazer, principalmente nesse momento em que o salmo é escrito, o rei Davi pode entrar e sair no templo quando assim desejar, mas ele ora por isso. Por trás desta oração existe um entendimento. Há uma guerra espiritual travada quando alguém assenta no seu coração o desejo de ir até a casa de Deus. Ora, se você deseja num domingo à tarde ir com a sua família ao shopping center, assistir um filme no cinema, você não precisa orar por isso. Dificilmente haverá uma objeção, dificilmente haverá uma retaliação nesse projeto que você empreendeu numa tarde de domingo com a sua família. Se você deseja fazer uma caminhada no parque, você dificilmente vai ver a necessidade de orar por isso, porque dificilmente haverão empecilhos, haverão impedimentos para que você consiga concluir isso que você desejou fazer e decidiu fazer no seu coração. Mas ir à casa de Deus, isso envolve uma batalha espiritual que ela só pode ser compreendida no mundo do Espírito. E Davi está orando para estar na casa de Deus. Ele poderia fazer isso a qualquer tempo. Ir, entrar, sair, ele é livre para fazê-lo. Porém ele ora, pois sabe da retaliação, pois sabe da guerra, da batalha que se apresenta quando alguém decide ir à casa de Deus. Você que está me assistindo agora, há uma necessidade na sua alma de fazer pelo menos duas coisas que Davi disse nesse versículo que faria quando entrasse na casa de Deus. Contemplar a formosura do Senhor, e isso só é possível através da adoração. Davi ainda tem a sensibilidade de se maravilhar com as coisas de Deus. E a segunda é aprender no seu templo. Eu chamo a sua atenção. Você ainda se maravilha com as coisas que Deus faz? Ou o ambiente da casa de Deus já se tornou algo comum para você? Aí eu já sei os louvores, eu já sei a palavra, eu já me acostumei com as paredes da igreja, com a iluminação, com as cadeiras, com o púlpito, com o som. Então aquele ambiente se tornou um ambiente comum para mim, eu já não me maravilho mais com o que eu vejo na casa de Deus. Temos aqui um sério problema. Peça ao Espírito Santo nesse dia que você tenha no seu coração ainda a capacidade ou a sensibilidade de se maravilhar com as coisas de Deus. Davi já conhecia as cores das cortinas do templo. Davi já conhecia as paredes do templo. Davi já conhecia as pessoas que costumavam frequentar o templo. Mas ainda assim ele dizia: eu preciso ir à casa do Senhor todos os dias. Eu preciso habitar nesse lugar, porque eu sei que nesse lugar eu posso contemplar, eu posso me maravilhar com as obras do Senhor, com as coisas do Senhor. Tente entender isso. Davi ainda consegue se maravilhar com aquilo que ele vê todos os dias.
Porque na presença de Deus, adoração, oração são algo que nos permite acessar o coração do Pai. E no coração do Pai há sempre algo novo que Ele quer que você experimente. E quando Ele diz, eu quero aprender no seu templo, talvez alguém pode se estranhar com essa afirmação. Davi era músico, poeta, profeta, rei, um homem segundo o coração de Deus, e o que ele quer? Aprender. Ele sabe que Deus tem condição de ensiná-lo cada vez mais, e quando ele vai na casa de Deus, ele aprende. Então ele é apaixonado por aprender de Deus, porque o desejo dele é conhecer a Deus cada vez mais. Nós vivemos em um tempo que as pessoas dizem, não, eu já li, eu já sei, eu já ouvi, e elas perdem a sede de aprender de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e eu tenho observado que a frequência nos cultos, ela tem diminuído cada vez mais, e as pessoas, por motivos fúteis, estão se distanciando, se afastando, se esfriando e não entendendo mais essa necessidade de estar na casa de Deus. Eu quero chamar a sua atenção. Ore por isso. Ore para que essa batalha que se demonstra e que se apresenta diante de você todas as vezes que você pretende ir à casa de Deus, você precisa orar por isso. Talvez você pense que é só o relógio que não despertou. Talvez você pense que é só o combustível do carro que entrou na reserva. Talvez você pense que é só a distância que te impede de estar lá. Talvez você pense que é só o medo por causa da pandemia. Talvez você pense que é só uma visita que chegou num horário inapropriado. Talvez você pense que é só a energia da casa que acabou na hora de ir para o culto. Mas na verdade, há uma guerra espiritual estabelecida quando você decide caminhar em direção à casa de Deus. E somente no Espírito, somente com oração, você pode vencer essa batalha. Não perca o desejo, a sede de se maravilhar com as coisas de Deus que há na casa de Deus. Não perca a sensibilidade, o desejo, a necessidade, a sede de aprender cada vez mais de Deus. E comece a orar pelo próximo domingo. Hoje ainda é segunda-feira, mas eu quero pedir que você comece a orar pelo próximo culto. Que você comece a fazer essa oração que Davi fez. Eu peço isso ao Senhor e eu vou buscar isso com toda a força na minha alma. Eu quero estar na casa de Deus. Para mim é importante estar na casa de Deus. Não considere isso como algo fútil. Não considere isso como algo desnecessário. Crie no seu coração uma expectativa. Eu preciso adorar ao Senhor na congregação. Eu preciso me reunir com os meus irmãos para ter comunhão com o corpo de Cristo. Eu preciso contemplar as maravilhas do Senhor. E eu preciso aprender no seu tempo. O dia que você tratar isso como uma prioridade na sua vida, você vai perceber que muita coisa na sua vida espiritual vai mudar. Não deixe coisas dessa vida. Eu vejo pessoas que dizem, eu não vou na igreja porque eu estou enfrentando uma luta. Eu te pergunto, o fato de você não ir na igreja fez a sua luta se resolver? Seu problema se resolveu quando você decidiu não ir para a igreja? Com certeza não. Não existe lugar onde você é mais renovado, onde você é mais fortalecido, onde você tem uma injeção de ânimo na sua vida e você é fortalecido a continuar caminhando, do que na comunhão com os seus irmãos. Lá Deus te usa, e lá Deus usa pessoas para abençoar, para enriquecer, para fortalecer, para renovar a sua vida. Considere isso nesse dia e que Deus te abençoe durante toda essa semana em nome de Jesus. Ore pelo próximo culto. Você não vê, mas há uma batalha no mundo espiritual travada para impedir os seus pés de caminhar em direção à casa de Deus. O diabo não brinca disso. O diabo não ignora isso. Que você também possa fazer a mesma coisa. Não ignore. Não brinca. Os tempos estão se apertando cada vez mais. E na casa de Deus nós somos renovados, fortalecidos. E quando nós ouvimos a palavra, a nossa fé é acrescentada cada vez mais. E Deus te abençoe
Em nome de Jesus, espero que você considere no seu coração essas palavras.